Escola Bíblica Dominical. Tem sido muito frequente nos últimos anos tendências, pensamentos e conclusões a crerem que os dias da Escola Bíblica Dominical são parte do passado. Alguns acham que este é só um movimento histórico e que não há necessidade de ser continuado atualmente. Deixo lhes informar. O termo Escola Bíblica Dominical foi usado primeiramente por Robert Raikes, com 44 anos, na Inglaterra em 1780, quando começou a oferecer instruções cristãs às crianças pobres, sendo um ensino gratuito. O único dia livre era o domingo, pois a maioria das crianças já trabalhavam durante a semana. O governo britânico assumiria esta responsabilidade posteriormente. O objetivo era ensinar a palavra de Deus, com ênfase em evangelização das crianças. A EBD alcançou 25% de toda a Inglaterra. No Brasil, coincidentemente, outro Robert, juntamente com sua esposa Calley, iniciaram a Escola Bíblica Dominical em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A primeira aula tinha somente 5 crianças, mas foi o suficiente para que este movimento pudesse se expandir, crescer e permanecer até os dias de hoje. Podemos perceber que, por meio do agir de Deus e de pessoas como os Roberts, a esperança de fazer algo que pudesse alcançar os corações das crianças por meio do ensino cristão não morreu, e nós também não podemos deixar esse movimento morrer ou se acabar. É hora de despertarmos para o potencial que a IBD nos oferece, pois além de estudarmos a Palavra de Deus de forma pedagógica e metódica, promove-se a comunhão, o discipulado e a integração de novos cristãos, além da evangelização, cumprindo o ID de Jesus ao ensinar a Palavra de Deus. E nós da ADU acreditamos nesse potencial da IBD e temos visto o seu valor. Por isso, gostaria de perguntar para vocês: qual é a importância da Escola Bíblica Dominical na ADU e na sua vida? Graças a Deus, pessoal. A importância da Escola Bíblica Dominical na minha vida foi que ela foi uma importante porta de acesso para que eu pudesse entender e compreender melhor as verdades bíblicas da Palavra de Deus. Através da EBD, eu pude também conhecer melhor a Deus e entender como que essas verdades elas deveriam ser refletidas na minha vida, no meu modo de pensar e no meu modo de agir. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Meu nome é Silvana, para quem não me conhece. A EBD tem mudado a minha vida. Desde que aceitei a Jesus, foi o melhor departamento que eu pude estar participando. Ele tem me ajudado muito a vencer os problemas, tanto na vida familiar, como na vida profissional, com os meus filhos. É uma bênção. Para mim, a EBD é muito importante, porque eu aprendo as histórias de Jesus. A paz do Senhor, tia Edilene. O que a escola dominical representa para você? A paz, tia Shirley. A escola dominical representa o local onde aprendemos a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Para mim, a escola dominical representa o que está escrito em Salmos 119, versículo 5. É através da escola dominical que nós aprendemos a palavra, e a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Nós não tropeçamos quando temos luz. É isso aí. Amém. Olá! A EBD é a graça de Deus manifesta através do ensino da palavra. É um lugar onde a cura, transformação intelectual, transformação espiritual, de respostas às aflições e dúvidas do dia a dia. Pais e irmãos, eu fui convidado para falar sobre a EBD. Para mim, a importância da EBD é o aprendizado, a Bíblia, que a gente aprende sobre a Bíblia, o nosso conhecimento bíblico que sempre aumenta. Toda aula é uma aprendizagem nova, toda aula é um conhecimento novo, toda aula uma coisa impacta na nossa vida. E é a escola que eu sempre quero ir, não é a escola que a gente aprende coisas chatinhas, né?
A paz, irmãos. A EBD para mim significa a paz, a sabedoria e aprender mais sobre o conhecimento de Deus. A EBD nada mais é do que o estudo bíblico dominical, onde você pode aprender tudo que está aqui em cada capítulo desse livro aqui, onde nós podemos aprender desde o começo até o final de cada capítulo, cada episódio contado na Bíblia e muito mais. A paz, pessoal. Eu tenho muita alegria de comemorar esse dia numa igreja que preza tanto a EBD como a ADU. Eu tive um chamado para trabalhar com crianças com meus 18 anos, né? Então já há mais de 30 anos que Deus me chamou para trabalhar nessa área. Então eu quero dizer que Ele sempre tem provido o alimento espiritual, o material, e também posso dizer que eu me empolgo todas as vezes que eu vou para a EBD, tanto para aprender como para ensinar, né? E eu creio que a EBD é a base para a nossa vida cristã fluir com alegria e disposição. Eu sou professora hoje da classe dos juniores, né? Com muito orgulho, com muito prazer. Fico feliz mesmo cada vez que eu entro na sala de aula e vejo aqueles rostinhos me olhando, esperando algo de Deus para a vida deles, né? Comunhão que a gente tem, que a gente consegue ter na sala de aula, diferente quando você está na igreja, com todas as pessoas, com todos os membros na sala de aula, ali fica uma comunhão gostosa, a gente consegue conhecer cada criança, cada junior, assim como os professores, né? É uma alegria diferente, porque o Senhor, Ele nos enche, né? Nos enche de alegria, nos enche da sua presença, né? Amém? Amém. Meu Deus. Então, pessoal, a paz do Senhor. Eu vou dizer que tem sido um desafio, né, para a gente dar essas aulas online. Então, eu penso que esses vídeos têm alcançado muitas vidas, né, muitas crianças, até mesmo de outras igrejas, ou às vezes não pertencem a igreja nenhuma, né? Então, Deus tem usado essa forma de ensinar através da tecnologia. E aí vocês estão vendo, né, que tem as fotinhos aí de todos os juniores, né, de todos os alunos que participam com a gente. Eles têm gostado bastante, pelo menos é isso que eles falaram, né, tem falado, né? E eu acredito que todo mundo está entrando aí nessa nova direção que Deus tem nos dado. Então, eu agradeço a oportunidade de poder fazer parte disso. Amém. É isso aí, eu cumprimento a todos, na paz do Senhor, e a EBD para a gente, né, na formação da ADU, sempre foi um requisito, né, principal na formação da igreja, e a EBD, ela nos ensina, das coisas que ela nos ensina, que também existe tempo para todas as coisas, né, e o que a gente ganha, o que a igreja geral ganha, as crianças, os adultos, né, os jovens, eles ganham crescimento espiritual, fortalecimento da fé e a recompensa que vem do alto. A paz do Senhor, igreja, meu nome é Isabela. Para mim, a EBD representa o estudo sobre a minha existência e sobre o que Deus espera de mim, e o entendimento da palavra que vem de Deus. A EBD me ajuda a crescer em minha vida espiritual e me faz adquirir conhecimento para que eu possa andar de acordo com a vontade de Deus. Paz do Senhor a todos. A EBD para mim é o melhor lugar onde podemos encontrar os ensinamentos necessários para o nosso crescimento espiritual, além de podermos aplicar na nossa vida, né? E é na EBD que temos esse melhor entendimento da palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical, ela é um importante instrumento de aprendizagem da palavra do Senhor. E eu aprendi isso desde criança. Amo estudar as Escrituras Sagradas. E através delas nós somos fortalecidos, nós somos edificados, nós somos muito mais preparados como cristãos. Amo a EBD. Acho que o que a EBD representa para mim são as coisas que ela traz para minha vida. A EBD nos traz muito conhecimento em relação à Bíblia, em relação à palavra, que é super importante. E a gente não pode viver sem. E eu sou muito grata a isso. A EBD para mim, é incrível em relação ao que eu sei sobre Deus, ao que eu sei sobre a Bíblia e em relação à comunhão horizontal também com as pessoas. A paz
paz do Senhor. A EBD para mim significa educação cristã, com ênfase no ensino da palavra de Deus. Significa ter conhecimento bíblico, a fim de possuir condições não só para enfrentar dificuldades e adversidades, mas principalmente para vencer o pecado que tão perto nos rodeia. Significa conhecer mais e mais Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Então, pessoal, a escola dominical sempre foi assim, um ambiente bem aconchegante pra mim, sabe? Porque temas que a gente dificilmente ia abordar num culto, a gente consegue abordar temas bem diversos, uns temas bem legais, bem polêmicos lá na escola dominical. A gente sempre consegue tratar esses temas com mais... A gente consegue ficar mais à vontade lá, num ambiente parece uma escola mesmo. Pra mim, a EBD é um lugar que a gente aprende a palavra de Deus, as histórias que já conheciam, fazer atividade. E é isso, a gente faz amizade. Então é isso. Beijo, estou com saudades. Oi, pessoal, eu sou a Aline, sou professora dos mimos, que são as crianças menores. E agora vou fazer umas perguntas para a tia Damares, que também é professora dos mimos. Tia Damares, com qual idade a criança deve se ingressar na escola bíblica dominical? O mais cedo possível. Pesquisas apontam que 85% das pessoas entrevistadas receberam a Cristo ainda criança, mais precisamente entre os 4 e os 14 anos de idade. Não subestime a capacidade da criança em aprender. A criança tem um coração aberto e receptivo para crer em Deus. A criança, ela ouve e entende a mensagem do Evangelho mais prontamente do que qualquer outro grupo de pessoas. Qual a faixa etária da classe dos mimos? A partir de 2, 3 anos, o chamado maternal. Nessa fase, muitas vezes a criança precisa estar acompanhado da mãe ou do responsável na primeira vez que ela vem à EBD, para ela poder se sentir mais segura. Às vezes ela sente falta de ver a mãe por perto, então ela pode chorar, mas a partir do momento que ela se acostuma com a sala, com os amiguinhos, com o ambiente, com a professora, já passa a ser natural. E quando ela é convidada pelos pais para vir à igreja, à EBD, ela já vai expressar uma sensação de alegria, porque ela vai entender que aquele é um ambiente agradável dela estar. E também na sala da classe Mimo, nós temos crianças de 4 e 5 anos. O que a criança aprende na classe dos mimos? Nessa fase, a criança aprende basicamente sobre Deus como Criador de todas as coisas. Nós costumamos trabalhar muito e enfatizar bastante assuntos sobre a criação. Deus me criou, Deus me ama e Deus cuida de mim. A criança aprende também sobre o certo e o errado. Dessa forma, fica mais fácil dela compreender acerca do pecado. Nessa fase, a criança aprende e assimila melhor pela repetição, mas repetição não significa repetitivo, certo, Tia Aline? É verdade, a criança gosta da mesma história, da mesma música, por isso nós temos uma sequência de aula sobre o mesmo assunto, só que com uma abordagem diferente. Este ano, por causa da pandemia e das aulas estarem sendo gravadas, nós abordamos sobre assuntos diferenciados do currículo da EBD, onde nós falamos muito sobre Deus e a criação, porém tudo voltado para que a criança possa entender e compreender sobre o amor de Deus. A EBD evangeliza, ensina e discipula. Vem para a EBD, você também. Não há mais o que dizer, não é mesmo? São 240 anos
de Escola Bíblica Dominical e ainda virão muitos anos, até a volta de Cristo. Faça parte dessa história. Seja um frequentador da EBD.